Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao meu canal. Hoje eu quero falar sobre os apoios. Esse é um apoio de primeiro gênero. Os apoios de primeiro gênero, eles têm restrição de movimento apenas na direção perpendicular ao eixo da base dele. Ou seja, quando o apoio estiver assim e tiver uma carga neste sentido, ele restringe o movimento. Então, ele gera uma reação no sentido oposto. Se este apoio estiver inclinado, por exemplo, ele também pode ter uma carga chegando nele neste sentido, ele vai responder neste sentido, assim como se ele estiver nessa posição 90 graus. A mesma consideração. Apoios de segundo gênero, ele tem restrição no sentido perpendicular ao eixo da base e paralelo ao eixo da base. Então, esse apoio aqui, ele não permite movimento na direção perpendicular e nem paralelo. Ele pode ser encontrado assim, 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 inclusive assim. Então, cada vez que a gente tiver um esforço nesse sentido, ele tem uma reação nesse sentido. Quando tivermos um esforço nesse sentido, ele responde com uma reação nesse sentido. Engaste. O engaste é o apoio completo. Ele restringe o movimento na direção perpendicular a ele, na direção paralela a ele e também ele restringe o movimento de giro. Por exemplo, vamos supor que aqui seja uma barra e aqui está o nosso engaste, aqui está a nossa barra engastada. Quando eu tiver uma carga neste sentido, eu vou ter uma reação neste sentido. Quando eu tiver uma carga neste sentido, eu tenho uma reação também neste sentido. Porém, eu também vou ter um momento. Lembra? Momento é força vezes distância. E essa força vezes essa distância nos dá um momento neste sentido. Então, a minha reação precisa ser contrária a esse movimento. Ou seja, no meu engaste, eu preciso de um momento no sentido oposto para que a nossa estrutura não rotacione para nenhum dos lados. Então, cada vez que eu tiver um esforço, os meus apoios são responsáveis por estabilizar. A soma de todos os esforços tem que ser igual às reações nos apoios. Quando eu tenho, por exemplo, uma carga que não chega no sentido perpendicular ou paralelo ao meu apoio, vamos supor que ele esteja inclinado, significa que essa carga aqui vai precisar ser decomposta na direção perpendicular ao apoio e paralela ao apoio. Fica a dica aí, presta atenção em decomposição também. O pessoal erra muito, certo?